queria começar falando assim, que o artista que eu vou trazer hoje, ele é um pouco diferente, ele é totalmente diferente do outro artista. Ele é o Yves Klein. Eu escolhi falar dele exatamente porque ele, de alguma maneira, ele é diferente do Beuys, né? E aí, acho que aos poucos eu vou conseguir mostrar para vocês essa minha tese inicial, assim. Vamos ver. Então, eu estou usando este livro aqui como referência inicial, sai ao contrário para vocês, que é um livro da Livraria Paisagem, um livro da editora portuguesa, e vou falar desse cara aqui, que é o Yves Klein. Tá? Bom, eu chamei esse trabalho, essa aula de Escola da Sensibilidade. E aí, gostaria de pedir já para o Gleison mostrar o primeiro slide. Tá bom. Se possível. Eu vou mostrar daquela maneira, porque eu vou ficar doido. Também tem lá no Classroom, se vocês quiserem baixar para vocês verem no Classroom. Isso. Então, esse primeiro link que aparece também já está disponível para vocês lá no Classroom. Tá? Está aparecendo, né? Tá. Tá bom. Então, o Yves Klein, ele é um artista, vamos dizer, contemporâneo do Beuys, de alguma forma conectado com essa pós-guerra, com o pandemônio do século passado, né? Que são as guerras. E aí, desce mais 2 slides, por favor. Deixa eu ver. Mais um, desculpa. Essa imagem aí. Então, essa é a imagem do pós-guerra, né? Uma forma bastante diferente do que vocês viram comigo com o Beuys, porque com o Beuys era um pouco a coisa da ferida, do sofrimento, da cruz vermelha, da própria história do enrolamento nele, na própria biografia, aquela lenda, aquela autoficção, como foi falado aqui, acerca das pesquisas de vocês, né? E agora a gente está falando de uma pessoa que está interessada em discutir o seu tempo, né? Então, volta para o slide anterior, por favor. Acho que são 2 slides também, mais um. Aí. Então, assim, ele também vai trabalhar com esse conceito de live art, né? Ou de ações ao vivo, né? O meu cachorro vai também latir aqui. Não só o de vocês, todos os cachorros latem durante as aulas. Então, assim, diferentes modos artísticos de expressar intenções performativas foram usados pelos artistas a partir dos anos 70. Então, palavras como happenings, arte destrutiva, ações, eventos, fluxos, como uma forma de arte que o grupo Fluxos criou, arte do corpo, ou body art, rituais, a arte direta, né, a que é ligado direto ao ativismo, e as demonstrações, elas todas foram chamadas, acho que aí é o próximo slide, de performance pelos críticos. Então, os críticos juntaram várias expressões, né, dentro desse guarda-chuva chamado performance. Então, desde trabalhos que variam do puramente conceitual, como os acontecimentos mentais, e é disso que eu vou mostrar um pouquinho hoje, disso que eu queria falar, dos acontecimentos mentais, até manifestações físicas, e que podem ser realizadas publicamente ou de forma privada.
As ações podem durar poucos minutos ou serem de longa duração, ou algumas que nunca terminam. As performances podem compreender simples gestos apresentados por um único artista ou eventos complexos e experiências coletivas envolvendo um amplo espaço disperso geograficamente e comunidades diversas. Elas podem ser transmitidas via satélite e vistas por milhões de pessoas. Aparecerem imagens projetadas, tem um erro aqui, a partir de um disco de laser, né, de um CD, ou pode estar na realidade virtual. Então, é um grande guarda-chuva que envolve todas essas manifestações aí da chamada arte contemporânea. Aí pode mudar, por favor, para 2 para baixo, isso. Bom, então, esse mesmo aí, do vermelhão. Então, nós vamos falar de um artista que começa a pensar nessa fase pós-pandemia, entre aspas, né, que um mundo novo precisa de um homem novo. Me desculpem os homens, mas assim, precisa de seres novos, né? De mulheres e homens novos. Essa é a ideia. Quer dizer, essa ideia também que está presente em vários filósofos, assim, né? E que é uma questão que a gente está também diante dela, assim. Nós precisamos ser novos porque todo o nosso mundo mudou, né? E aí o que os artistas pensam? Mudou para onde, né? Ele tem que mudar para algum lugar. Então, o Yves Klein, ele vai dizer assim, eu queria que as minhas telas fossem uma plataforma de meditação. Olha que lindo. Então, ele trabalha basicamente com monocromias, telas imensas, em que o sujeito se perde nesse processo de observação, e que levam a gente para um universo cósmico, para uma aventura cósmica. E ele vai falar exatamente nesses termos. E ele não está falando de extraterrestres. Ele está falando da gente mesmo, né? Então, esse é um primeiro monocromo. Aí, vamos ver o próximo. E aí ele começa não só a pintar superfícies, esse é um trabalho posterior, mas como ele começa também a pintar sobre as superfícies uma determinada cor, que ele vai chamar de pigmento puro azul, né? Em que ele de alguma forma, abre mão dos processos pictóricos tradicionais para construir isso que ele chama de uma plataforma de meditação, quer dizer, eu olho esse objeto, que é uma cópia da Vitória de Samotrácia, pequenininha, tem 50 centímetros, né? E ele cobre toda essa réplica com o azul, né? Aí vamos falar um pouco desse azul. Pode mudar, por favor. Esse ficou bem difícil. Não, é esse mesmo. O de baixo. De cima, desculpa. Aí. Então, o Yves Klein, ele vai associar o conhecimento mais transcendental da meditação, do judô, ele é mestre de judô, e com uma investigação técnica, com uma investigação que é um pouco o que o artista faz, né? Ele junta 2 polos, né? Ele conecta 2 polos, o desenvolvimento técnico com o desenvolvimento conceitual, digamos assim. E ele cria, é um dos primeiros artistas modernos que cria uma cor. Então, o trabalho dele é construir uma cor que ele que entrou nos catálogos de cores, chamada Internacional Azul Klein, né? IQB, quer dizer, International Klein Blue, né?
E a partir da hora que ele diz que o que ele criou foi uma cor, né? Ele começa a criar ações para fazer com que essa cor comece a habitar no nosso mundo. Como é que ela pode fazer parte da nossa vida? Como é que a gente torna a nossa vida mais espiritualizada? E aí ele desenvolve um trabalho extremamente conhecido que vocês todos conhecem, que é a ideia das antropometrias. Ou seja, ele faz porções muito grandes desse azul em forma líquida, convida modelos nuas, e essas modelos nuas são encharcadas dessa tinta, e ele pinta com os corpos dessas modelos. Depois vocês vão ver lá no Classroom que tem os vídeos disso, e eu também preparei um GIF com essas imagens das antropometrias, mas eu creio que a maioria de vocês já viram esses trabalhos. Vamos ver o que ele fala. Então, ele diz assim, em 1946, eu era um adolescente. Nas minhas elucubrações realístico-imaginárias, via-me a realizar uma viagem fantástica, no fim da qual assinava meu nome na zona mais longínqua da esfera celeste. Nesse dia, deitado na praia de Nice, senti-me invadido por uma grande raiva contra os pássaros, que voavam em todas as direções através do meu belo céu sem nuvens, porque se preparavam para abrir buracos na mais bela e mais sublime das minhas obras. E aí a pergunta que fica, qual é a obra? É o céu azul? A obra dele que os pássaros atrapalhavam? Né? Mas a gente pode ir mais além e pensar assim, um artista que olha o céu azul, começa a ver nesse olhar para o ar, para esse ambiente, com a sua sensibilidade, a possibilidade do monocromo. Então, no monocromo, isso aqui é um projeto de monocromo, e vocês vejam que tem, num projeto inicial, uma ideia cênica. Ele faz, acho que não dá para diminuir muito, não, aumentar muito, quer dizer. Ele imagina que o monocromo cria uma ação nas nossas almas, no nosso espírito, né? E isso vai ser, eu acho que esse desenho, para quem estuda arte emergencial, rituais e todos esses termos que surgiram aí na nossa nuvem de palavras, ela é uma imagem que explica muito bem esse cruzamento de linguagens, né? Você está vendo um palco onde tem uma tela em cena, né? Então, eu acho essa é uma imagem uma imagem genética bastante potente para entender o que é um monocromo. Porque no senso comum, né, você vai mostrar para sua vizinha, para sua prima, sei lá, para o seu tio, e você fala assim, tá aqui um quadro, aí esse quadro é todo de uma cor só, ele fala, mas isso aí qualquer um faz. Né? Estou com tosse hoje, desculpem. Aqui tem algumas anotações do caderno dele, dos diários de bordo dele, que vocês vão ver que, assim, para responder a esse comentário de vocês como que qualquer um faz, a gente vai ver que se trata de um processo de criação complexo que vai eliminando o que não interessa para esse conceito que ele quer desenvolver e vai chegando no assunto. Então, não é uma simplificação, é uma síntese. Não é? Pode mudar. Então, são alguns outros monocromos, só para ilustrar um pouquinho. E esse é o Yves Klein sendo fotografado no processo de pintar. Então, quer dizer, se ele pudesse, essa foto diz assim, se ele pudesse, ele pintaria tudo no monocromo, o mundo inteiro no monocromo. E aí você não está apagando o mundo, né? Você está fazendo, o que ele está propondo é que peraí, pode deixar isso aí, a nossa sensibilidade construa e reconstrua esse mundo,
por isso que eu dei o nome de Escola da Sensibilidade. Esse aqui é um trabalho, deixa eu ver se eu tenho aqui a data fácil para ir conversando com vocês. Tem aí no slide, mas eu acho que está pequeno. É um dos trabalhos que tem a ver com essa ideia, que ele propõe que ele é um regente de uma orquestra invisível que constrói uma partitura silenciosa. Os estudiosos de Cantor talvez vão ver alguma coisa aí parecida com o trabalho que o Cantor faz também no mar. Lembram disso? Então, acho que o próximo slide tem a partitura. Ali está. Então, aí ele no papel de maestro, em 1958, maestro do seu espaço espiritual. E ele faz uma entrada na cena com uma sinfonia monotônica e um quadro monocromático. Pronto. Esse é o convite para a exposição em que ele descobre esse azul. Então, a exposição se chama Azul. E ele consegue, tecnicamente, convencer também a crítica de que ele consegue colocar o puro pigmento sem grandes mediums, e dessa forma ele vai conseguir irradiar uma intensidade que vai sensibilizar o espectador. É uma sensibilização pictórica, mas que vira uma energia poética, uma energia pura. Eu não sei se vocês já viram trabalhos do Yves Klein, mas quando a gente vê ao vivo um trabalho do Yves Klein, realmente esse azul, ele chama a gente, ele cria na gente uma dúvida, isso foi pintado, isso foi nasceu dessa cor. Esse é um vídeo que está em inglês e às vezes em francês, com vários arquivos, para quem investiga arquivo, com vários arquivos do próprio Yves Klein, e aí isso que vocês estão vendo agora é uma exposição que ele chamou de vazio. Era uma exposição em que, quando você entrava na exposição, não havia nada, certo? Não havia nenhum objeto, não havia nenhuma pintura, era para você se sentir naquele lugar. Pronto, acho que pode mudar aí do vídeo, eles têm que assistir isso com mais calma, em casa, tá? Nesse site aí. Bom, aí, então a gente na história do Yves Klein vai dizer que houve uma época azul, do mesmo jeito como a gente fala para o Picasso, a fase azul, só que o Yves Klein, ele não foi uma fase de pintar coisas em azul, foi uma fase de entrar no azul. E aí ele vai dizer, para mim as cores são seres vivos, indivíduos extremamente evoluídos, que se assemelham a nós em tudo. Existem cores alegres, majestosas, vulgares, cores doces, violentas e tristes. Como as pessoas, como as nossas pesquisas. Talvez as nossas pesquisas também tenham cores. E aí vocês vão ver aqui um trabalho que chama relevo. Em artes visuais a gente chama relevo a uma escultura que não se pode ver a parte de trás, porque ela está presa sobre a parede, né? Presa na parede. Então isso se chama relevo, né? E aí vem a ideia de uma nostalgia do infinito. E o que essa cor, que energia ela produz na gente? Ela estimula e acalma simultaneamente, tal como quando a gente olha para o céu. Aqui, de novo, são projetos, e o Yves Klein criou um selo postal do azul. Então, um trabalho que a gente vai chamar de arte conceitual, né? Em que essa obra começa a participar de dos circuitos cotidianos das pessoas. Então, era uma coisa muito comum, cartões postais, cartas, e aí ele entra também nessa circuitação. Aí tem outra imagem no slide de baixo, do Yves Klein
criando um trabalho que se chama Armadilha Azul para Linhas. Então, acho que esse nome é bem interessante para a gente entender o trabalho dele, né? Não é que as coisas azuis vão ser colecionadas, mas ele vai transformar tudo em azul, né? Ele vai entrar nessa sensibilidade. Aí são outros trabalhos com azul, que já tem uma certa tridimensionalidade. Aí vai vir um outro monocromo, pode mudar, por favor. Então, vocês percebam que não se trata de uma superfície somente lisa. Ele vai começar a encontrar acontecimentos dentro dessa materialidade, né? Isso aí é a companheira dele. E olha, e esse é um trabalho que eu acho que explica de novo, como a Vênus de Samothrace é a Vênus de Milo agora, e essa cobertura, né, essa espiritualização da arte que ele está propondo quando ele pinta todos os objetos conhecidos de azul. O trabalho mais impressionante dele, ele tem vários trabalhos muito impressionantes, mas foi quando ele decidiu pintar com luz os objetos, os equipamentos urbanos. Então, ele escolhe o obelisco da Praça da Concórdia, né, e projeta luzes azuis, de modo que, para ele, o obelisco se transforma numa uma coisa leve que pode levitar. E aí tá o projeto, tá apagadinho, mas o original também é apagadinho. Vocês veem o que ele tá, onde é que vem as luzes para projetar sobre o obelisco. Em 1958, gente. Bom, sobre o fato de que ele fez uma exposição com vazio, né, ele fala que o vazio dá a ele e dá a nós plenos poderes, como no caso da meditação. Bom, aí eu acho que esses dois próximos slides são trechos do livro, que aí fica muito mais fácil se a pessoa ler na própria máquina dela depois. Essas são alguns takes da exposição sobre o vazio, chamada O Vazio, que foi feito em 1961. Então, tem o artista andando no vazio, e a entrada, que é aquela cortina que vocês viram no vídeo, e um armário de vidro vazio. E aí fica a pergunta, que acho que vocês também já se fizeram muitas vezes: o vazio é zero, o vazio é vazio? Ou quando você fica num estado de esvaziamento, você fica pleno das suas subjetividades, singularidades, né? Então, ele vai chamar essa ideia dele de pintar tudo de azul de revolução azul. Então, ele vai propor, assim, que ela seja uma espécie de ética para ele e para o mundo. O que vocês estão vendo embaixo já é um monocromo que tem elementos da natureza. Então, essas são as famosas esponjas do mar. E ele aprende que as esponjas, quando ele coloca no pigmento, elas materializam de novo o pigmento, elas se transformam no pigmento, como boas esponjas que são, né? Esse aqui é um trecho de um diário dele. E ele repete muitas vezes a palavra humilité, humildade. E essa ideia da suspensão, que sempre vai estar presente nos filósofos e nos artistas, essa ideia de que as coisas não estão indo para baixo, mas elas estão indo para cima. Claro que isso é um paradoxo, né? Porque o ser humano, toda vez que ele tenta subir, ele é trazido para baixo, né? Então, é um pouco complexo isso, mas eu tenho certeza que vocês são inteligentes o suficiente para entender que antes da modernidade, segura um pouquinho aí,
Antes da modernidade, a gente se imaginava subindo para o céu, numa espécie de corda que Deus estava segurando. E a partir da modernidade, quando o Nietzsche fala que Deus está morto para os filósofos, né? É como se essa corda tivesse sido cortada. E aí a gente busca essa elevação de diversas formas, principalmente através da arte. E eu acho que o Yves Klein é um dos que tenta trazer isso para a gente. E o faz, com certeza. Pode mudar, por favor? E aí está a referência para vocês, no livrinho que eu usei, e tem mais outras coisas no Classroom. Foi até rápido, assim, eu consegui passar isso para vocês. Então, é como se houvesse duas forças aí nessa coisa da live art, né? Pode fechar, por favor. Obrigada, Gleison. De um lado, esse enrolar-se que o Joseph Beuys propõe na sua própria história, nas suas próprias dores. Estava colocando deixar esse aí. E o Yves Klein tenta esse salto no vazio, né? Que ele propõe que nós tentemos fazer essa elevação pela nossa sensibilidade, ampliando profundamente nossa sensibilidade e ampliando também as possibilidades que o nosso corpo tem. Esse é um GIF que foi feito, mas na verdade a obra não tinha aí? É lindo, né? A obra é uma foto que ele põe no jornal dele saltando, aquela primeira imagem que aparece aí. E é essa foto que chama Salto no Vazio. E, na verdade, como eu falei, tudo no Yves Klein tem muito de emoção, muito de pureza, muito de quase uma criança, assim, um anjo, e muita técnica, simultaneamente. Então, ele, com o treinamento dele de judô, ele se propõe a fazer uma foto em que ele vai saltar de 2 metros de altura. Mas, como eu já falei, nós somos seres humanos. Se nós saltarmos de 5 metros de altura, o segundo andar de um sobrado, a gente vai cair. Então, ele faz esse salto efetivamente, só que ele faz numa piscina. E depois ele faz uma montagem dessa imagem real, quer dizer, o corpo dele ia saltar de 2 metros mesmo. É esse corpo que a gente vê. E ele monta isso como se a gente tivesse saltando na cidade, saltando nas nossas vidas, né? Nos anos 50 e 60, exatamente. Muitas coisas que vocês vão ver de outros artistas são inspirações vindas do Yves Klein, por isso que eu achei tão importante falar dele, porque ele ficou muito conhecido só pelas antropometrias. Vocês viram que eu nem pus nos slides, porque eu pressuponho que vocês todos já tenham alguma vez na vida se molhado de tinta e deitado em cima de um papel, pelo menos, né? Pelo menos na minha carreira eu já participei de vários experimentos assim. E a gente não conhecia muito o background que tem por trás. Então, é isso, assim, a gente pode tentar subir, tentar essa elevação por várias maneiras, não só se agarrando numa corda, mas também deixando saltar, né? A argila, fizeram com a argila, tá valendo. E o que eu tinha para dizer, basicamente, para vocês era isso. Queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta, se já tem alguma pergunta aqui, eu não sei, eu não olhei os chats. Acho que não. Não teve nenhuma pergunta, por enquanto. Quero compartilhar uma lembrança. Quando você estava falando, Naira, sobre essa questão da sensibilização poética, né, que o Ivan vai fazer em torno do azul, eu lembrei que eu conheci um artista muito especial, naquela época eu nem sabia quem era Ivan Klein, que ele já é falecido, que é Jorge Schultz. Eu não sei se você já ouviu falar do Jorge Schultz. E o Jorge, ele sempre andava de azul. Ele foi um performer, um professor do Instituto Federal de Alagoas, professor de artes, enfim, um artista muito engajado na cidade.
E o Jorge sempre andava de azul, e quando ele chegava nos lugares, assim, na hora que você falou dessa sensibilização Caiu poética, a ficha total. caiu a ficha total, assim, tipo, é sempre de azul mesmo, assim, tipo, tudo azul, todos os dias, e a vibe dele era maravilhoso. E Não aqui no é? Recife também tem um artista que a gente chama ele de Roxinho, que é o Ah, Gilblênio, que o Gilblênio era sempre de roxo, assim, lilás, né, roxo, lilás, esses tons aí, que é legal. quando a pessoa chega de Essa coisa você... de você introduzir, né? Introduzir É, uma ética, um conceito onde você menos espera que vai encontrá-lo, né? então, quando Isso essas pessoas chegam perto de mim, me afetam mesmo, assim, o estado da cor muda meu estado. É mais compartilhamento mesmo. E dizer muito legal. que eu adoro a performance, eu não sou performer, mas, assim, sempre me demove das minhas caixinhas e me leva, assim, no limite das fronteiras. Participar de alguma aula sobre performance, assistir a algum trabalho de performance é sempre muito, assim, inquietante, no bom sentido. Muito Tem o legal. Jean agora, tem um comentário. O Jean, né, que queria falar. É só uma impressão também, porque às vezes eu percebo que a minha racionalidade fica agindo muito forte e eu fico tentando encontrar significados para além do que o que é de verdade a obra em si. E agora, no finalzinho, você deu um gatilho para mim muito valioso, que você falou sobre a probabilidade de todos nós já termos passado pela experiência da brincadeira com a tinta. E na hora me deu a sensação da infância. E a infância, para mim, tem a ver com tudo isso que ele está levantando enquanto o argumento dele, sabe, na arte, que é essa subtensão, essa conexão com uma coisa que é, sei lá, astral, que bota a gente... Cósmica, né? É muito bem-vindo, assim, essa ressignificação a partir de um gatilho, um pequeno gatilho, né? Muito bom, muito bacana. Tem mais alguém que quer falar? Não? Acho que alguém queria falar mais? Não? Não. Acho que é isso. A gente pode voltar a ele. Eu vou pôr lá. Vocês vão ver o vídeo. Tem mais coisa. Eu vou tentar pôr um GIF, né? Eu estou fazendo a chamada pelo material aqui agora. Fazendo assim. Vamos ver por quanto tempo. Depois eu mudo tudo. E nós temos 1 minuto para a meditação. Tchan, 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 tudo sobra tudo para o Eli. Então, eu vou descer lá, porque hoje à tarde a gente testou, realmente a máquina dele está sem o vídeo. Então, eu vou botar o vídeo, como eu fiz a semana passada, pôr o vídeo no meu e o áudio no dele. Ok? Então, eu vou lá. Só uma coisa, vai ser a meditação, a gente encerra, é isso? Vai ser isso, e aí ele vai falar da nossa ideia. Ah, tá bom. Junto. Tá ótimo. Que é aquilo que a gente falou do Razabox, sabe, gente? Vocês estão Sim, só um comentário que o Renan todos fez. querendo razaboxear. Então, vamos razaboxear. Renan fez um comentário. Tentar, né? Agora, nos relevos, e aprendeu estudando pintura de Lígia, é que os monocromos são a pura cor, a luz pura. Então, quando olhamos para os relevos, as sombras criam outros tipos de luz no espaço pictórico, sendo também a obra. Acho muito lindo essa relação com o espaço. É o Renan, né? Mandou bem. Pronto. Então, aqui estamos... O Eri entrou? Nem entrou. Então, vai fazer tudo aqui? Tá bom. Então, vamos lá. Agora com vocês, nosso super convidado especial, Eli Araújo. Com menos luzes hoje. Só é meio estranho. Olá a todos. Não é ainda? Não. Olá. Perdão. Boa noite. Boa noite. Então, o exercício de hoje é uma pequena repetição do que nós fizemos na segunda, observando o detalhe de um tempo, certo? Nós vamos sentar na posição confortável
respirar, como a gente sempre fala, buscando relaxar toda a musculatura, observando o movimento do diafragma, emitindo esse som. Fixar o olhar num ponto qualquer que você queira e emitir um som do OM durante algum tempo. Eu vou marcar o tempo com um PIN de início e do final do exercício, ok? Assim nós encerramos esse exercício busca fazer com que a gente perceba as vibrações internas pela produção desse som. Através da respiração, esse som vai tomando volume no nosso corpo e vai abrindo um pouco, abrindo e fazendo o relaxamento da musculatura para que a gente vá percebendo ele cada vez mais. Ótimo. É bom. Eu também acho isso. Esse segundo momento de hoje é uma proposição. É a proposição de um exercício de leitura, certo? Antecipadamente, o que eu sugeria. O que eu sugeria, Naira? Obrigado. O que eu sugeria, Naira, é que vocês fizessem essa leitura, como ela vai sugerir aqui agora, mas com uma pequena observação. Vocês ouvirão uma música antes de começar a leitura, façam a leitura, depois ouça a mesma música de novo. Explico. O texto que ela vai apresentar a vocês é de Nelson Rodrigues. Naira. Tá. Então, a gente pensou... para a segunda, isso. A gente pensou o seguinte, vamos fazer uma vivência com um texto que todo mundo conhece e tentar aprender um pouco como é que funciona esse mosaico aqui. Então, eu pensei que a gente podia pegar a valsa número 6, a valsa número 6, porque é uma peça curta, que só tem uma personagem que morreu, não é? E vocês ouviriam, primeiro vocês iam ouvir a valsa número 6, do Chopin. E os que tiverem muita fibra, ouvem a marcha nupcial. Eu já tenho problemas com isso. A marcha nupcial do Schubert. E aí, vocês, enquanto estão ouvindo, vão lendo, não é isso, Eli? Essa é a proposta. Para vocês fazerem no tempo que vocês quiserem, assíncrono. Se vocês não tiverem o texto, é fácil de encontrar, e se não encontrarem, o Eli já organizou também um PDF que a gente vai disponibilizar para vocês. E aí, a gente abriria uma desconstrução dessa peça, dando para cada um espacinho para fazer essa leitura. Mando, pode deixar. Para fazer essa leitura. Bom, e o povo da dança? E o povo das ciências sociais? E o povo, enfim. Então, o que seria bacana é que vocês... Isso, Gleison, vai botar no Classroom.
que vocês pensassem num trechinho. Vocês, inicialmente, podem escolher, inclusive, o trecho. Então, a gente pensou assim, o pessoal que gosta mais de dançar, que prefere se expressar pela dança ou pelo corpo, eminentemente, pode trabalhar com a música, por exemplo, e fazer alguma partitura a partir dessas músicas propostas. As pessoas que estão trabalhando com outras linguagens podem experimentar alguma outra linguagem, do tipo plástica, a roupa. Tem, por exemplo, a roupa, o vestido de 15 anos da Sônia, o sapato, vários aspectos assim. E isso, pode pensar em miniaturas, protótipos. Eu acho bem interessante que vocês, a partir dessa discussão que a gente fez das pesquisas, fizessem essa experimentação. E aí, o Eri ficaria meio... Um quadradinho seria o DJ, porque eu não sei se vocês conhecem a peça, mas é uma menina que toca a valsa número 6. A atriz tem que ser boa de piano também, tocar bastante. E aí a gente faria assim, desconstruído, quer dizer, o Eri ficaria com o som e nós todos faríamos os outros personagens e as outras coisas que entrariam nesse experimento, seria um rasa-box. Então, fica a proposta aí para a gente ir trabalhando. Não queria que vocês ficassem assim, produzam 5 minutos de coisas, tá? Ótimo. Para a gente poder fazer esse mosaico aí, no rasa-box. Vamos tentar fazer isso? O que vocês acham? Vamos brincar um pouquinho? Só para eu não dormir com essa dúvida, eu posso construir um pequeno videodança de 4 ou 5 minutos. Isso. Isso. Né? Quero um pouquinho, bora arrasar isso aí. Quero um pouquinho uma demanda de vocês também, né? De poder mexer com isso e trabalhar com isso, e também para a disciplina que é reatar os vínculos. Eu acho que isso daria um afeto bem interessante para a gente experimentar aqui juntos. Posso me propor um desafio? Que é fazer essa sua proposição e do Eri, misturando com a minha própria pesquisa, que foi o que eu compartilhei hoje no início, e de alguma forma inserindo esse seu compartilhar do Ives. Seria maravilhoso. A síntese que a gente estava falando, né? Exatamente. É um projetinho, né? A escolha desse texto é porque ele pode parecer, em primeiro momento, uma coisa fechada, porque Nelson Rodrigues é muito preciso, principalmente nas didascálias, mas é um texto que nos permite fazer um monte de coisas, sabe? Ele é para a gente explorar a criatividade realmente, porque pense que o personagem é uma pessoa que já morreu e está falando consigo, já começa por aí. Ele é tão louco nesse sentido, a personagem já está morta quando começa a falar com ela própria, e aí transfere essas vozes para o pai, para a mãe, para o médico, para um amigo. É muito louco. Então, eu acho que permite experimentar um monte de coisas aí nesse texto. Vocês vão ler, vocês vão entender. Só para uma observação, nós escolhemos somente o primeiro ato, para não ficar uma coisa muito extensa, apesar de ser uma peça pequena, mas para esse tipo de experiência é melhor uma coisa mais curta e que cada um se apropria de um trecho e trabalha em cima desse trecho para a gente ir fazendo uma espécie de colagem. Isso, de uma forma, como o rasa-box mesmo, uma forma que todo mundo passa por vários quadradinhos. E é o primeiro ato, né? Gostaram. Então, é importante repetir que as rubricas ou didascálias no Nelson Rodrigues, para nós, tem o Nelson Rodrigues, tem a mesma importância. Então, também vocês podem se apropriar desse texto, exatamente, a partir desse subtexto, disso que não vai aparecer necessariamente, pode virar texto também. Então, está valendo desenhos, partituras corporais, músicas, só que a música aí vai ficar mais com você, né? Mas palavra cantada também vale. Vamos ver o que a gente produz aí. Fica essa tarefa gostosa, assíncrona, para vocês irem elaborando e a gente fazer um encontro dessas ideias todas na segunda-feira. Ok? Então, com isso,
a gente vai se despedindo de vocês, sempre agradecendo principalmente a participação, a vontade de aprender, a colaboração do Gleison, foi fundamental, o Eri, e quem está como ouvinte também que está presente. E um beijo grande para vocês também, bom fim de semana, e saúde para todos, todas as saúdes.